O Canal Livre está de volta para o último bloco. Hoje estamos conversando com o cardiologista Dante Senra. Doutor, se eu estiver falando alguma bobagem aqui, o senhor fique completamente à vontade para me corrigir. Existe algum vínculo entre enxaqueca, problema no coração, enxaqueca persistente, permanente? É possível vincular essas coisas ou não? Não, a enxaqueca, elas têm mecanismos semelhantes com algumas doenças cardiovasculares, né? A enxaqueca se dá por espasmo das artérias do cérebro, né? E existem características de origem genética, de alimentação, as semelhanças são basicamente nesse sentido. Algumas artérias do cérebro, hoje a gente sabe que tem pessoas que têm infarto, também por espasmos das artérias do coração, por contração das artérias do coração. Mas acho que o vínculo fica só nesse sentido. Não necessário, não quer dizer se você tem enxaqueca que você tenha problema de coração ou vice-versa, essa relação não existe. Agora, com a pressão arterial, a dor tem uma relação, né? A dor, sim. Não que a pressão provoque a dor, mas a dor pode provocar a pressão? Exatamente. A dor pode provocar a pressão, a dor pode subir a pressão, né? A pressão alta é um fator de risco terrível para a doença do coração e com uma incidência assustadora no mundo inteiro, né? Hoje a gente sabe que no Brasil existem 30 milhões de hipertensos, né? E se você tem hipertensão, dos quais 50% só sabem, e destes 50%, só 50% tratam efetivamente. E se você não trata efetivamente, estatisticamente você reduz uma década da sua vida, só pelo fato de ter pressão não controlada. O tratamento é de resultado garantido praticamente, né? Se fizer o tratamento. Sem dúvida, sem dúvida. E hoje tem métodos, como nós já falamos, de avaliação muito eficientes. Porque antigamente a adesão era difícil, porque os remédios eram... muitas vezes as pessoas não sentiam nada, né? Dava impotência, não? O remédio até... Dava impotência, dava edema de membro inferior, dava tosse, dava cefaleia, dava depressão. Teve um que chegou a ser proibido pelo FDA, que aumentava o índice de suicídio, para você ter uma ideia do grau de depressão que ele produzia. Hoje isso não existe mais. Isso se aperfeiçoou de quantos anos para cá? De uns 10 anos? De 10, 15 anos para cá, hoje existe uma enormidade de medicamentos com pouco ou nenhum efeito colateral. Hoje a gente está quase podendo dizer que só tem pressão alta ou fora de controle quem quer, ou quem é muito indisciplinado. Doutor Dante, agora a gente sabe que o vinho faz mal para o coração, faz bem para o coração, o ovo faz mal para o coração. Não, o vinho faz bem, fica tranquilo. O ovo faz mal, o ovo faz bem. Quer dizer, temos os alimentos muitas vezes colocados aí como vilões ou como salvadores. Já chegou a ser uma definição do que é bom para o coração, o que não é? A melhor dieta que ninguém nunca vai mudar no mundo é aquela que você pode comer tudo, pouco. Eu acredito que isso não vai mudar nunca. 300 ml de vinho por dia tá bom. 300 ml de Foca vinho. no vinho. É um pouquinho mais, são 2 taças de vinho. Para né? homem, né? 300 ml é menos de meia garrafa. Então, o que se preconiza hoje são 2 taças de vinho. O vinho tem o flavonoide, o flavonoide o vinho tinto, sobretudo, todo vinho tem, que são substâncias antioxidantes que diminuem a agregação das plaquetas, são vasodilatadores, né? E hoje a gente sabe que 2 taças de vinho, o efeito prático disso, ela aumenta o HDL em 12%, que é o colesterol bom. Agora, né? aí é na alimentação ruim, por exemplo. Que é o mesmo efeito, é difícil falar isso, porque é o mesmo efeito da atividade física. Mas uma coisa não substitui a outra. Mas dá para aliar uma coisinha lá. Mas soma, fazer exercício e tomar vinho dá 20% de aumento. Dá 20% de aumento de Muito bom. Mas pensando na população em geral, quer dizer, a alimentação do brasileiro, que envolve uma carne com gordura, uma alimentação muitas vezes gordurosa, aí está um problema, por exemplo. Se a gente não tem como colocar alimentos que ajudem tanto, a gente pode reduzir pelo menos aqueles que fazem mal? Não, claro, sem dúvida, né? O que interessa é você ter os seus níveis adequados de LDL de acordo com o seu perfil, né? De acordo com os seus fatores de risco, né? O controle do peso, a alimentação adequada, né? Então, se aquela pessoa está com todo esse controle, o LDL está certo, o HDL está certo, ele adora comer uma carne com gordura, e isso não está aparecendo nos exames, tudo bem? Mas é que normalmente as coisas não acontecem assim, né? Se ele tem esse hábito, vai aparecer nos exames, né? Isso não é uma situação utópica, né? Esse é o alerta que eu quero fazer. Se tem alguma coisa que a gente deveria evitar? Não, deve evitar os excessos, como a gente falou, o excesso de peso, né? O controle adequado da pressão arterial,
né? O controle do diabetes. Hoje, existe 15 milhões de diabéticos no Brasil, no mundo 450 milhões, dos quais nós sabemos que só 12% fazem controle efetivo do diabetes. Isso é um enorme fator de risco. Se você tem um diabetes controlado, você aumenta 4 vezes a chance de ter doença cardiovascular. Né? O controle do fator de risco é fundamental para que você tenha longevidade, para que você tenha uma vida longa com qualidade. Né? Quer dizer, hoje, como eu disse, os últimos 10 anos de vida caem bastante em qualidade. É lógico que quando a gente vive muito, a gente perde algumas habilidades, mas nós precisamos lutar para que a gente fique acima do nosso limiar de dependência, né? Para que se mantenha a autonomia. A palavra de viver muito, ao meu ver, é autonomia. Enquanto você tem autonomia física, autonomia emocional, autonomia financeira, eu acredito que vale a pena viver. E isto é uma construção ao longo da vida. Isto não é o acaso, nem a loteria genética. Isto a gente precisa construir. É que existe uma percepção inadequada do brasileiro de que doença é para alguém que não eu. Uhum. É para o vizinho. E eu brinco com meus pacientes. Sabe quem é o vizinho do vizinho? Você. Somos nós. Né? Então, a gente... as doenças não aparecem de surpresa. Ela pode se manifestar de surpresa, mas ela está latente lá há muitos anos. Você que não cuidou, você que não identificou, ou você ou seu médico. Quer dizer, nós temos hoje o poder, né, com a ajuda da medicina, de mudar a história de uma doença que nos ataca, né? Se você exatamente. fizer prevenção... Todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer envelhecer. Porque envelhecer, esta palavra nos remete a um futuro de decrepitude, um futuro sombrio, de doença. Mas não precisa ser necessariamente assim. Você pode percorrer um outro caminho por esse percurso sem volta. Tá, e por falar em envelhecer, como é que o sistema cardiovascular interfere na memória? Tem pouquíssima interferência. O sistema circulatório o sistema circulatório, sim. O cardiológico, não. O sistema circulatório, a arteriosclerose, interfere sem dúvida, é uma das causas de demência. Sem dúvida nenhuma. Mas a demência é a principal causa de déficit de memória. Né? Nas pessoas que existe um traço familiar. Hoje a gente sabe que as demências, você dificilmente consegue evitá-las porque tem um traço genético muito forte, mas você consegue modular a intensidade. Né? Se você vive bem, eu digo para os meus pacientes, o cérebro nunca fica estacionado. Ou ele vai para frente, ou ele vai para trás. Se puser para trabalhar... Ele vai para frente. Né? Só que o brasileiro quer aposentar com 60 anos, quer ir para a praia, ficar vendo o pôr do sol e para de ter atividade física e atividade intelectual. E isso faz um equívoco. É um equívoco grosseiro. E isso faz com que você perca a habilidade, perca a funcionalidade e envelheça mal, envelheça doente. O que é um enorme problema para o brasileiro, né? Que está envelhecendo, que temos aí um problema da previdência para sustentar isso, temos um problema familiar, porque as famílias não estão mais estruturadas. No passado, as mulheres tinham 3, 4 filhos, alguém cuidava. Né? Hoje, segundo o último censo, se a mulher tem 8 anos de escolaridade, o casal tem 1,7 filhos por casal. Né? Este papel de cuidar do idoso ou do doente ou dos dois, não tem mais quem cumpra. Esse passado, isso não é uma visão machista, é uma constatação histórica, era da mulher. Hoje a mulher está no mercado de trabalho. Né? Não tem mais quem cuide. Né? Infelizmente, agora, a profissão de cuidador não foi sancionada pela presidência. Né? O cuidador, hoje não tem curso formal de cuidador. Né? E você precisa entregar o seu ente querido para uma pessoa que você não conhece a qualificação. Doutor Dante, doença de Chagas ainda é algo comum em consultório? Doença de Chagas vem aumentando, por incrível que pareça. Né? Hoje, estima-se que existam 2 milhões de brasileiros com doença de Chagas, 12 milhões nas Américas de pacientes com doença de Chagas, e aparecem 150 mil novos casos por ano no Brasil. É assustador. O bicho está voltando a picar? Não, é que assim, o nível socioeconômico das pessoas não está evoluindo a contento. E as pessoas... não existe contaminação somente através do barbeiro. Existe por transfusão de sangue, existe por alimentação. Né? Recentemente teve um surto,
de pessoas que comiam caldo de cana sem higiene, que era triturado o bicho barbeiro junto, né? E a doença vai se espalhando com todas as complicações a longo prazo da doença, que são dilatações do músculo do coração, arritmia, dilatação do intestino. E aquilo não tem cura, né? Tem cura se for na fase aguda. Se for identificado na fase aguda, você consegue tratar a fase aguda. A fase crônica não tem mais cura. Tem que tratar as consequências. Quais são os sintomas de uma pessoa com doença de Chagas? Na fase aguda, quando o barbeiro pica e evacua em cima da sua picada, transmite o protozoário, o Trypanosoma cruzi, né? Na fase aguda, você tem os sintomas de uma infecção geral, né? Com irritação no local, né? Se for na fase, tem o que a gente chama, na face, chagoma de inoculação, que é uma pápula hiperemiada vermelha, mas os sintomas de uma infecção geral, logo em seguida aparecem, são febre, prostração, mal-estar, adinamia, né? Mas na fase crônica depende da manifestação da doença, né? Que é arritmia, insuficiência cardíaca, e o megacolo produz constipações, distensões abdominais, que é o colo intestinal grande. E aí não tem mais cura. E aí tem que tratar a consequência somente, né? Cirurgia para o colo, medicamentos para insuficiência cardíaca, para arritmia, marca-passo, muitas vezes. Agora, uma doença que ficou desaparecida há tanto tempo, não era tão expressiva, que agora passa a ser muito expressiva, não sei há quanto tempo isso já. O corpo médico por todo o país está preparado para diagnosticar isso ou algo a se preocupar? Não, tá sim. Ela não desapareceu, ela ficou sem evidência, que é diferente, né? Não se fala muito da doença, mas a doença de Chagas sempre nunca esteve. desapareceu, ela Tá. sempre esteve presente no Brasil. Doutor, atestado de médico para fazer exercício em academia, isso deixou de ser obrigatório, né? Hoje em dia o indivíduo vai a uma academia e ele mesmo atesta lá, às vezes mente, né? Às vezes não, depende do ponto de honestidade com ele mesmo. Vai lá e fala, não tenho problema nenhum, nenhuma dor no peito. Até pouco tempo, aqui em São Paulo, por exemplo, era obrigatório levar um atestado médico para se matricular numa academia, fazer exercício. Agora, entre 15 e 69, se eu não estiver enganado, não é obrigatório. O senhor acha que isso foi um retrocesso ou aí é responsabilidade individual de cada um bancar atividade física em uma academia, por exemplo? Eu acho que foi um retrocesso, porque as pessoas acreditam que por não sentir nada estão saudáveis, né? E não fazem exame periódico, não fazem avaliação. O exercício é fundamental, é indicado, porque ele protege contra doenças cardiovasculares se você não tem. Se você tem, ele te expõe às doenças cardiovasculares e às complicações, né? Então, você precisa estar preparado para enfrentar uma situação de estresse físico e emocional. Emocional às vezes não dá, mas o físico, na maioria das vezes, é possível. Eu acho sim um retrocesso. Eu acho que precisa uma avaliação médica, porque existe culturalmente a pessoa que procura a academia porque está com seus fatores de risco todos não alinhados, né? Quer dizer, ele está obeso, ele está hipertenso, ele está com colesterol alto, ele está com a glicemia alta, e aí ele diz, eu preciso fazer exercício, que isso vai resolver todos os meus problemas. Agora, quer dizer, ele está exposto muito mais do que a população geral. Mais uma última pergunta, vamos lá. Para uma pessoa assim, um advogado, um jornalista, um médico, com exame médico em dia e tal, o que é aconselhável? Exercício 2 vezes por semana, 3 vezes por semana e tal? O que seria o natural? Depende do objetivo, né? Se o seu objetivo for prevenir doença cardiovascular... manter a forma, enfim. Manter a forma, se for para emagrecer, tudo é diferente. Mas se for para proteção de doença cardiovascular, a gente preconiza que 30 minutos por dia, não precisa mais do que isso. Todo dia? 5 vezes por semana. 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. E o que é isso? Caminhada? Caminhada, e a próxima pergunta costuma ser em que velocidade, né? As pessoas dizem. A melhor resposta que eu encontrei nesses 30 anos de profissão é caminhar como se você tivesse cansado, tivesse atrasado, né? Para um compromisso. Não precisa correr, mas não precisa caminhar como as mulheres caminham no shopping, parando na loja, encontrando amigos. Entendi. É preciso caminhar de forma contínua, como se tivesse atrasado por 30 minutos, 5 vezes por semana. Isso vai melhorar o seu perfil metabólico, vai melhorar o seu nível de pressão arterial,
vai diminuir os seus fatores de risco, vai formar circulação, isso é importantíssimo. Existe a ideia que é verdadeira de que os problemas cardiológicos eles são mais graves no jovem. O infarto é mais fulminante no jovem. É porque o jovem não tem circulação colateral. Isso é uma doença que era para aparecer depois dos 70 anos. Né? Hoje, para se ter uma ideia, 12% dos infartos ocorrem entre 30 e 45 anos. Há 10 anos atrás era 6%. Né? Então, o jovem ele não tem preparo para ter uma obstrução severa. O que é o preparo? A natureza vai te operando. Ela vai formando circulação nova. Né? O jovem não tem isso. Ele fecha uma artéria secundária e ele morre. Né? Então, o caminhar é a única forma eficiente de formar circulação colateral nova. Bom, e nós caminhamos e chegamos aqui ao fim do Canal Livre. Eu agradeço a participação do Dr. Dante Senra e também dos meus colegas, os jornalistas Fernando Mitre e Marina Machado. Boa noite, até semana que vem.